Olá pessoal, tudo bem? Aqui mais uma vez o professor Marcelo Pertilli, Rico Domingos Concursos, falando com você que está se preparando especialmente para o concurso do DEAP aqui do estado de Santa Catarina. Bastantes vagas, então a prova já foi anunciada, temos aí prova no dia 1º de dezembro, a banca é a FEPESE. Então agora o que eu fiz, eu trouxe para vocês as matérias de Direito Penal, Processo Penal e Legislação Especial para comentar com vocês o que eu acho que é mais importante dentro desses pontos e aquilo que numa visão agora, pelo menos, inicial, me parece ponto que vai ser cobrado nessa prova e aquilo que eu acho que você tem que dar um pouco mais de atenção. Então vamos lá, vamos dar uma olhada primeiro lá no edital de Direito Penal, que, diga-se de passagem, não alterou, em relação ao último edital, tá bem? Basicamente, temos os mesmos temas. Então, olha lá, começa com infração penal, elementos e espécies, artigo 13 até o artigo 25. Lembra que do artigo 13 até o artigo 25, o Código Penal basicamente está falando do crime, lembra? Do crime e depois da ilicitude. Bacana? Ou das causas de exclusão da ilicitude. Então começa ali no 13, quando fala do nexo de causalidade, e acaba lá no 25, quando fala da legítima defesa. Lembrando que depois do artigo 26 até o artigo 28, nós temos a culpabilidade. Lembra? Artigo 26, 27 e 28. Nós temos culpabilidade. E depois artigos 29, 30 e 31, que também estão no edital da prova, basicamente um tema importantíssimo que é o concurso de agentes, concurso de sujeitos. Legal? Então temos que ver ali a teoria monista no artigo 29, bacana? Temos que ver ali as questões das causas que se comunicam, que não se comunicam, muito importante, tá bem? Então vamos dar atenção a isso. Legal? Então volta. Teoria do crime, muito importante, você que já está querendo fazer questão, já está querendo selecionar temas para começar a procurar provas para ir praticando e etc. Ou, eventualmente, já fazer as suas leituras. Teoria do crime, tá bem? Precisamos saber o que é um fato típico, obviamente saber qual é o conceito de crime, o que é um crime, quais são os elementos que compõem a figura criminosa, depois entender que crime ele é um fato típico que tem ilicitude e revela também a culpabilidade do seu sujeito. Legal? Eu tenho um slide que eu sempre trabalho, você que já foi nosso aluno e já esteve comigo em algumas aulas de Direito Penal, provavelmente já teve contato, que é um slide no qual eu trabalho o que eu chamo de mapa da teoria do crime, Então, basicamente lá, o fato típico, que é o primeiro substrato da teoria do crime, onde eu trabalho conduta, conduta produtora de um resultado, depois, entre conduta e resultado, um nexo causal e, por fim, tipicidade. Volta o fato típico, que é o primeiro substrato do conceito crime, composto pelos elementos conduta, resultado, nexo causal, depois tipicidade. Depois a gente vai para o segundo substrato, que é a ilicitude. Lembrou? Basicamente, artigos 23, 24 e 25 do Código Penal. Lá, eu tenho que levar em consideração que o fato típico ele é presumidamente ilícito, mas essa é uma presunção relativa, portanto eu posso quebrar essa presunção, caso haja uma circunstância capaz de excluir a ilicitude. Quais são? Lembra, elas estão lá de forma taxativa no artigo 23, aliás, taxativa não, estão no rol no artigo 23. Isso é muito importante, elas não são taxativas, porque há outras na parte especial, inclusive há causas de exclusão da ilicitude que a gente chama de supralegais, ou seja, que não estão expressas na legislação. E quais são aquelas que estão, então, no artigo 23? Que são basicamente as que eu preciso saber. Vamos lá. Estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito. Legal? Fora disso, eu tenho algumas outras previstas pela legislação especial, pela parte especial do Código, e também tem o consentimento ofendido, que é uma causa supralegal. Tudo bem? Depois, então, a culpabilidade, que vai trabalhar a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. E aí, então, se tudo isso deu certo, eu tenho um fato típico, ilícito e culpável. Portanto, preste atenção. Fundamental a leitura dos artigos 13 até o artigo 28 do Código Penal, porque aí você passa pelos 3 substratos do crime, o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Lembrando que o 29, 30 e 31 basicamente é para que a gente trabalhe concurso de sujeitos, ou seja, quais são os requisitos que eu tenho que analisar para chegar à conclusão se tenho ou não um concurso de agentes. Bem? Então, se eu tenho coautor, se eu tenho um partícipe na atividade criminosa. Questões muito clássicas de prova. Tudo bem? Bom, mas o edital, gurizada, preste atenção, ele não para aí, tá? Porque ele fala também, olha aqui, artigos 1º até o artigo 12, que basicamente trabalha o princípio da legalidade, direito penal no tempo, direito penal
no espaço. Ou seja, eu preciso saber legalidade, né? Basicamente a união de uma reserva legal, né? Que é previsão legal, mais a anterioridade, questão clássica de prova. Preciso saber o tempo do crime, lembra? Diz o Código Penal que o tempo do crime é o tempo da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Muito importante isso. Saber aquelas questões atreladas à retroatividade da lei benéfica, à irretroatividade da lei maléfica. Lembra disso? Tá? Muito importante. Saber também da característica, né, da ultraatividade da lei mais benéfica, mas também a ultraatividade da lei excepcional ou temporária, ok? Muito importante, tá? Depois o direito penal no espaço, basicamente a territorialidade, né? Também saber que vale o princípio da ubiquidade para dizer qual é o lugar do crime, lembra? O lugar do crime, de acordo com o Código Penal, é tanto o lugar da ação ou omissão quanto o lugar do resultado. Bacana? Isso é uma questãozinha que despenca em prova, eles vão querer te confundir, né? Com a regra que vale para o tempo do crime. O tempo do crime é o tempo da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Mas o lugar do crime é o lugar da ação ou omissão, assim como também o lugar do resultado. Cuidado com isso, tá bom? E um outro ponto que eu acho fundamental é saber o conceito, né, da extensão do território nacional para efeito da aplicação da lei penal e também saber o artigo 7º do Código Penal, que trata das causas de extraterritorialidade, ou seja, quando o crime não acontece no Brasil, mas mesmo assim a lei brasileira deve ou pode ser aplicada ao caso concreto, tá bem? Então cuidado, questõezinhas clássicas de prova, direito penal no tempo, direito penal no espaço e os elementos que compõem o conceito de crime, fato típico, ilicitude e culpabilidade, depois os requisitos lá do concurso de agentes, tá bom? Então a gente vai ver isso tudo aqui no nosso curso pós-edital também. E depois, o Código Penal está lá no edital, só um título da parte especial, que são os crimes contra a administração. E aqui, gurizada, título 11 do Código Penal, importante demais. Começa no artigo 12, lá com os crimes contra a administração praticados por funcionário público, capítulo 1 do título 11, e vai até o capítulo 4, que são os crimes contra as finanças públicas, ok? Eu chamo tua atenção, os 3 primeiros capítulos são os mais importantes, certamente, tá? Então, obviamente que o primeiro capítulo é decisivo, porque trabalha quais são os crimes praticados especificamente por funcionários públicos. Então já estou te dando uma dica de prova. Todos os crimes do capítulo 1, tá, do título 11, são crimes próprios. O que são crimes próprios? Crimes próprios de funcionários públicos. Portanto, são crimes funcionais. Basicamente, só funcionários públicos podem cometer. Professor, quem não é funcionário público nunca pode cometer esses crimes? Até pode, mas essa é uma regrinha que vamos estudar lá no concurso de agentes, tá? Lá no concurso de sujeitos, eu tenho uma dica para te dar, bem importante, e aí então haverá uma possibilidade excepcional de um particular responder como se fosse funcionário público. Mas isso a gente vê no nosso curso pós-edital. Legal? Mas dê atenção a isso, muito, 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 muito importante. Legalzinho? Depois, capítulo 2 eu tenho os crimes praticados contra a administração por particular, e o capítulo 3 eu também acho muito importante para a tua prova, legal? Que trata dos crimes contra a administração da justiça. Eu acho que desses 4 capítulos, o 4º é o menos importante para você, que são os crimes contra as finanças. Mas certamente o 1 e o 3 são muito importantes, mas passaremos pelos pontos mais importantes, tanto do 1, quanto do 2, quanto do 3, também vou referenciar alguma coisa do 4, mas certamente vou dar mais atenção aos capítulos 1, 2 e 3, com maior atenção ainda ao 1 e o 3, tá bem? Então dê uma olhada nisso, já começa a fazer a sua leitura, artigo 312 até o 359H, dando mais atenção aos crimes dos capítulos 1, 2 e 3. Tudo bem? Faça isso, eu tenho certeza, algum desses crimes vai cair na tua prova, e eu já poderia até apostar num crime, por exemplo, como o crime de fuga, né, de pessoa presa mediante violência, lá do 352, o crime de peculato, o crime de prevaricação, o crime de concussão, são todos crimes muito importantes, tá bem? Então dê uma olhada nisso, me parece que isso é muito importante para a tua prova, tá bom? Avança! Depois, o tema é processo penal, ação penal, sempre clássico, né? E o edital já traz aqui, ó, espécies de ação penal. Galera, então eu preciso saber o que é uma ação de iniciativa pública, preciso saber o que é uma ação de iniciativa privada, precisa saber, obrigatoriamente, que ações de iniciativa pública são, então, portanto, de legitimidade privativa do Ministério Público, que ações de iniciativa privada têm como legítimo para entrar com a ação, intentar a ação, a vítima ou seu representante legal. Precisamos saber que quando o Ministério Público, então, promove a ação pública, ele faz por meio de denúncia. Esse é o documento, chama denúncia, petição inicial, que quando a vítima faz, ela faz por meio de um documento chamado queixa.
queixa-crime, isso é muito importante, tá bem? Isso é típica noção de direito processual penal. As espécies, ação de iniciativa pública do Ministério Público por meio de denúncia, ação de iniciativa privada, portanto legitimada é a vítima por meio de queixa-crime. Mas cuidado, quando o professor diz que o legitimado é a vítima, lembra, ela tem que fazer isso por meio de um advogado, certo? Por meio de um advogado. E esse advogado, questão muito importante, tem que ter, conforme o artigo 44 do CPP, procuração com poderes especiais para isso, tá bem? Cuidado. E só um outro pontinho, que eu estou te dando algumas dicas aqui do que eu acho importante, isso é demasiadamente importante. A ação penal de iniciativa pública, portanto, intentada pelo Ministério Público por meio de denúncia, ela pode estar condicionada à manifestação de vontade da vítima. Ou seja, o Ministério Público só vai poder oferecer a denúncia se houver uma autorização da vítima, que nada mais é do que uma manifestação de vontade, dizendo que ela quer que alguma providência seja tomada. Essa manifestação de vontade, para o processo penal, ela se chama representação. Representação. Professor, como é que eu vou saber quando que o crime exige representação ou não? Cuidado, o tipo penal faz esse aviso. Portanto, quando na estrutura do tipo, ou quando nas disposições gerais do capítulo onde ele está, ou quando em alguma outra lei há uma referência em relação ao tipo, dizendo que ele se procede mediante representação, você já sabe, a ação então é pública condicionada à representação. Se houver uma ressalva de que ela se procede mediante queixa, eu já sei que a ação, portanto, é de iniciativa privada. Quem tem que promover a ação é a vítima ou seu representante legal, por meio de um advogado, que terá procuração especial na forma do artigo 44. Claro que há muitos pontos aqui que precisamos dar uma analisada, mas isso eu tenho certeza que é fundamental para você chegar na prova, esses conceitos que eu acabei de te dar, tá bem? Claro, outros temas trabalharemos em volta disso também. Legalzinho? Depois o tema prova, e aqui, preste atenção, basicamente os primeiros artigos que vão trabalhar uma teoria geral da prova, dizendo quando que uma prova é ilícita, quais são os elementos que o juiz considera para chegar à conclusão da validade da prova, legal? Então isso é muito importante. O que fazer quando uma prova é ilícita, uma prova ilícita por derivação, teoria dos frutos da árvore envenenada, tá bom? A possibilidade do juiz produzir prova de ofício, tudo isso está ali nos artigos 155, 156, 157 do Código de Processo. E depois, o único meio de prova previsto pelo CPP que está posto no edital é das perícias, tá bem? Em geral, então do exame de corpo de delito e das perícias em geral. Fundamental, tá? Fundamental. Lembrar do artigo 58, por exemplo, é muito importante porque é um clássico. Crime que deixa vestígio tem que ter perícia. Tem que ter perícia. A confissão do acusado não torna dispensável a necessidade da perícia. Mas, se eu não tiver material a periciar, lembra que a testemunha, portanto, uma prova testemunhal, pode suprir. Perícia, um perito oficial, ou não havendo perito oficial, 2 peritos. Aí, pessoas idôneas que tenham formação preferencialmente na área. Outra coisa importante, o juiz não está vinculado de forma absoluta ao conteúdo do laudo pericial. Portanto, o juiz pode rejeitar a perícia no todo ou em parte. Legal? É possível também, dentro do processo penal, haver a nomeação de assistentes técnicos. Ou seja, quando uma das partes do processo penal tem ali como uma prova dela uma autoridade pericial. Ou seja, eu digo autoridade porque é alguém que entende, né? Um expert em determinado assunto. Então eu, por exemplo, estou na defesa de um crime, por exemplo, de homicídio, estou a defender uma pessoa que está sendo acusada de matar outra, podemos contratar um médico legista, alguém que seja um figurão, uma pessoa famosa, um médico importante na área, que desenvolveu estudos e é muito respeitado na área, para que ele analise o processo, analise o caso e me dê um parecer para que eu possa juntar como prova no processo. A isso dá-se o nome de assistente técnico. Também é importante dar uma olhadinha lá, tá bom? Então cuidado. Bom, vencido o tema provas, depois o teu edital passa para o tema prisão. Mas basicamente, dando uma olhadinha aqui nos artigos referenciados pelo edital, o que nós temos vai cair ali uma partezinha das disposições gerais das prisões e depois basicamente o teu edital fez referência à prisão em flagrante. Então precisamos saber, o 301, que é quem pode fazer flagrante e quem deve fazê-lo, depois o 302, fundamental, já anota aí, vai cair na tua prova, tenho certeza, que são as hipóteses nas quais é possível a prisão em flagrante. E depois do 303 para frente, nós temos ali uma dinâmica do auto de prisão em flagrante, até que cheguemos ao artigo 310, que está expressamente referenciado aqui no edital, que é o artigo que narra o que o juiz deve fazer quando o APF, que é o auto de prisão em flagrante, bate na mesa dele. Tranquilo? Bom, depois o teu edital avança e fala do procedimento que deve ser adotado.
nos crimes praticados por funcionário público, tá bem? Basicamente tem um artigo aqui que é muito importante para nós, que é o 513, tá? É um artigo de procedimento, tem um pontinho só aqui que interessa, um assunto que a gente vai vencer rapidinho no nosso curso, mas é preciso dar atenção. E depois o o edital, aliás, termina fazendo referência aqui ao artigo 169, que é o artigo que trabalha basicamente a conservação, né, do estado de coisas e etc. de cena criminosa, e depois a nota de culpa. Mas a nota de culpa, vejam vocês, já está aqui dentro do tema flagrante, tá bem? Nota de culpa nada mais é do que um documento que é apresentado à pessoa que é presa em flagrante para dar a ela ciência, né, sobre quem são os responsáveis por sua prisão e por que ela está sendo presa. Legalzinho? Então veja só, galera, o tema de processo penal é um tema curto, tá bem? É um tema curto. Então vamos pegar firme nele, não podemos errar questões aqui. Legalzinho? Bom, e para finalizar, olha só a legislação especial sob o ponto de vista penal. Primeiro, a lei de abuso de autoridade. E aqui já começamos com um pseudo-problema, né? Será que é um problema verdadeiro? Mas vamos ver. A lei de abuso de autoridade está na vacatio legis, a nova lei, né? De modo que essa aqui, a 4.898 lá de 65, ela vai ser revogada no começo do ano, porque já temos uma lei nova que, obviamente, está naquele prazo de 120 dias para entrar em vigor. Mas vamos sim dar uma olhada na lei da 4.898, porque essa lei está vigindo agora, tá bem? Então vamos dar uma olhada nessa lei, quando você fizer a prova ainda vale essa. Legalzinho? Depois, Estatuto do Desarmamento, importante dar uma olhada, basicamente saber quais são os crimes que há lá, o que é uma posse ilegal de arma, um porte ilegal de arma, posse e porte ilegal de arma restrita, arma permitida, então isso é preciso saber. O crime de disparo de arma de fogo é sempre um crime clássico, também sempre cai em prova, então precisamos dar umas olhadinhas nisso aí, tá bom? Depois, o teu edital avança, sai dos crimes lá da lei 10.826 e entra no crime de tortura. Gurizada, fundamental saber o conceito de tortura, tá bom? Precisamos saber o que é a tortura, e a lei 9.455 define o que é tortura, tá? Então, tortura não é simplesmente causar em alguém um grave sofrimento físico ou emocional ou psicológico, tá bom? Tem que ser para atingir determinados fins, e isso está lá na lei 9.455. Uma lei pequena, mas uma lei muito importante, eu já estou apostando, ela vai aparecer na tua prova. Então, cuidado, o conceito do crime tortura não basta para ele que haja grave sofrimento físico ou mental. Eu preciso que haja uma finalidade específica quando isso é aplicado na vítima, tá bem? Olharemos isso também. Depois do crime de tortura, iremos para a lei de drogas, basicamente ali do artigo 27 para frente, né? Precisamos saber o que é o artigo 28. Precisamos saber do artigo 33, precisamos saber do artigo 35, ou seja, estamos falando aí do crime de porte de droga para consumo próprio, depois do crime de tráfico de drogas, tá bem? Depois do crime de associação para o tráfico de drogas, são crimes bem importantes. O artigo 40 também é fundamental, porque ele traz ali causas de aumento de pena, tá? Então cuidado, dê uma olhadinha lá, vale a pena dar uma referenciada. Depois que a gente sai da lei 11.343, a gente entra na lei dos crimes no âmbito da violência doméstica ou familiar, que é a famosa Lei Maria da Penha. Uma lei que não tem conteúdo majoritariamente criminal, mas é uma lei que, de fato, né, pelo simbolismo dela, ela tem vamos dizer, uma fama, né, midiática mais na área criminal. E é uma lei que basicamente prevê um crime, mas ela traz ali um procedimento diferente que deve ser aplicado quando houver o tratamento, né, de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, tá bem? Aqui também há algumas questões ali que mudam em relação à representação da ação penal pública condicionada, há uma diferença ali também do procedimento, mas isso tudo a gente vai dar uma olhadinha. Bacana? Então, gurizada, volta. Eu acho que o edital de Direito Penal, de Processo e Legislação Especial, os 3 editais ficaram bons, ficaram editais possíveis de ser vencidos, então é o seguinte, a gente não pode perder tempo. Tua prova está aí marcada para o dia 1º de dezembro, então a gente precisa já fazer a leitura disso aí, assistir às aulas e praticar muita questão. Legal? Venha conosco, vamos juntos nessa nossa caminhada aí até o dia 1º de dezembro. Eu tenho certeza que o nosso ano vai finalizar da melhor forma possível, como você tendo sucesso em mais um projeto. Tá bom? O Rico está aqui para te ajudar, eu também. Até a próxima, a gente se vê. Tchau!